Muito boa tarde a todos. Em nome do Sr. Reitor, Padre Carlos Cabecinhas, do Santuário de Fátima, damos-vos a todos as mais cordiais boas-vindas a esta segunda sessão do ciclo Encontros na Basílica. No encontro de hoje, escutaremos a palestra Atravessar o Sofrimento como o Francisco e a Jacinta, que será apresentada pela Irmã Ângela Coelho. A Irmã Ângela é religiosa da Aliança de Santa Maria, médica, atual mestra de noviças da sua congregação e diretora da Fundação Francisco e Jacinto Marto. É simultaneamente a vice-postuladora da causa de canonização da Irmã Lúcia. Agradecemos, desde já em nome do Santuário, a sua presença e disponibilidade para nos apresentar a reflexão que de seguida escutaremos. Muito boa tarde a todos. Saúdo de um modo muito particular o Sr. Reitor, a quem agradeço desde já o convite que me faz, Sr. Dom Serafim, nosso Bispo Emérito desta Diocese de Leiria Fátima. Quero saudar com muito carinho cada um dos peregrinos que aqui estão nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde estão presentes o Francisco e a Jacinta e também a serva de Deus Lúcia de Jesus, que são um modelo inspirador para o tema que aqui nos une. Quero também saudar aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social, uma vez que, por medidas desta pandemia, não podemos estar aqui tantos quantos desejaríamos estar. E assim começo, sem mais, a refletir sobre atravessar o sofrimento como o Francisco e a Jacinta. Foi-me pedido para aprofundar um tema que toca a vida de todos os seres humanos, o sofrimento. E tenho de vos confessar que, à medida que a vida avança, é-me cada vez mais difícil falar do sofrimento. Sinto até um certo pudor, um pudor maior, quando procuro partilhar algo sobre o modo de o viver, de o atravessar. Qual o seu sentido? O que me deixa confortável nesta tarde é a segunda parte do título, Atravessar o Sofrimento com o Francisco e a Jacinta. Assumo que é ousado tentar refletir sobre a forma como estes dois pequeninos santos habitaram o sofrimento que lhes tocou viver. É um mistério tão interior, mas inspirados por ele será mais fácil dizer algo que faça sentido e no qual possamos encontrar algum alento para a nossa íntima e pessoal experiência de sofrimento. Porque uma primeira evidência é mesmo esta, é que a vida humana, toda a vida humana, é tocada pelo sofrimento, desde o momento em que nascemos até ao momento em que se morre. Podemos e devemos diminuir o impacto ou a intensidade do sofrimento na nossa vida, mas não há como evitá-lo na totalidade. O sofrimento é como o amor. Não podemos deixar de sofrer, tal como não podemos deixar de amar e de experimentar sermos amados. Por isso, a questão sobre o porquê do sofrimento é quase uma pergunta sem resposta. O olhar só pode mesmo concentrar-se no como atravessá-lo. E aqui o Francisco e a Jacinta têm algo a dizer-nos, não pelas suas considerações teóricas, mas com a sua própria vida. De facto, e deixem-me já esclarecer, não pertence ao âmbito desta palestra o aprofundar teologicamente o sentido do sofrimento humano, nem tampouco desejo explanar todas as nuances da linguagem utilizadas durante as aparições do anjo ou de Nossa Senhora, quando falavam de sofrimento ou de sofrer. Sabemos que Deus não quer o sofrimento. Deus não envia o sofrimento, porque não é um Deus masoquista.
nem é um Deus que se agrade com o sofrimento humano, como nos diz o salmista. Mas em Jesus Cristo, que assumiu a nossa carne humana, assumiu o nosso sofrimento até à morte, Deus ensina-nos a viver o sofrimento. E nisto, sim, meus irmãos, nisto Francisco e a Jacinta aprenderam muito bem. Por isso hoje podem ser para nós mestres de como atravessar o sofrimento. E resumo todo o meu tema esta tarde em 3 atitudes. 3 atitudes presentes na forma como Francisco e a Jacinta atravessaram a sua história pessoal de sofrimento e que podem ser inspiração para nós. E as 3 atitudes são estas. Primeira, confiar no amor de Deus. Porque há uma relação que nos sustenta a vida. E isto abre-me à fé. Em Fátima, os pastorinhos aprenderam a estabelecer uma relação pessoal com Deus. E esta é a primeira atitude pela qual são modelos como atravessar o sofrimento. A segunda atitude, viveram-no em comunidade, em grupo, os 3 juntos. Sentiram-se pertença de uma comunidade, porque não se pode existir sozinho. Não se pode sofrer sozinho. E isto abre-nos à caridade. E finalmente viveram o sofrimento com um horizonte reparador, porque o coração tem desejo de infinito e isto abre-nos à esperança. Este é, digamos assim, o núcleo daquilo que hoje vos deixo como reflexão. E começamos pelo primeiro ponto, a confiança no amor de Deus, porque há uma relação com Ele que me sustenta a vida. Já em 1916, o anjo tinha introduzido os pastorinhos no mistério do sofrimento. Convida a aceitar o sofrimento, a suportá-lo com submissão. Mas em maio de 1917, a senhora vestida de branco lança os pastorinhos na dinâmica de uma relação com Deus, profunda e íntima. Quereis oferecer-vos a Deus? Francisco e Jacinta, e a Lúcia, responderam de uma forma destemida e comprometida. Sim, queremos. Está estabelecida a relação entre Deus e os pastorinhos. Está estabelecida uma aliança entre Deus, o Francisco e a Jacinta. O que quer que seja que a vida lhes vai trazer, a partir de agora, eles vão vivê-lo nesta lógica de pertença a Deus. Pertencem a Deus. E o que quer que seja, só pode ser bom. Não posso deixar de pensar em Abraão. Com Abraão, Deus faz uma promessa com estas palavras. Nada temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. A tua recompensa será muito grande. E selou com ele uma aliança, expressa naquela chama ardente que passa entre as metades dos animais, como era próprio dos rituais daquele tempo de selar aliança. Aqui em Fátima, a promessa está contida nas palavras da Virgem Maria. Ides ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Não temas, Abraão. A graça de Deus será o vosso conforto. Este paralelo entre Abraão e os pastorinhos que quero deixar à nossa reflexão. E também se sela a aliança, também com uma chama ardente, com a luz que das mãos da Santíssima Virgem irradiaram e que atravessou o peito dos 3 videntes. E eles viram-se em Deus, naquela luz tão intensa, que como chama ardente se senta, mas não queima, como dirá mais tarde a Jacinta. Esta forma tão intensa de entrar numa aliança com Deus, numa relação profunda, marcou de forma única o estilo do Francisco e da Jacinta atravessarem o sofrimento, de uma forma que agradava ao Senhor, marcada pela confiança nele e no seu amor. Impressiona pensar que
a Jacinta, que morre com 9 anos, e o Francisco, que morre com 10, tiveram uma existência tocada por tantos dos sofrimentos que hoje ferem a humanidade. Eles experimentaram uma pandemia e dela morreram. Experimentaram a solidão no hospital, sobretudo a Jacinta, o morrer sozinha. Experimentaram a dor da incompreensão, da pressão dos inúmeros interrogatórios a que foram submetidos, a dor de uma prisão onde foram inseridos sem nada terem feito de mal. Enfim, experimentaram o medo da morte. Experimentaram o cansaço, a consciência de que estavam a perder as forças físicas. Eles sabem do que estamos a falar quando falamos da pandemia e do sofrimento que ela tem. Por isso surpreende-nos que o Francisco, uns dias antes de morrer, tenha dito à Lúcia: hoje sou mais feliz do que tu, porque tenho no meu peito a Jesus escondido. Ou então a Jacinta, falando acerca do facto de que a Lúcia ficaria mais tempo na terra, disse-lhe: coitadinha, não chores, Lúcia. Lá no céu hei de pedir muito, muito por ti. Olha, para ti é Nossa Senhora que quer assim. Se me quisesse a mim, e escutem, meus irmãos, se me quisesse a mim, eu ficava contente por sofrer mais pelos pecadores. Como é possível dizer-se no meio do sofrimento: hoje sou mais feliz do que tu? Ou então, se me quisesse a mim, ficava contente por sofrer mais? Porque é que o sofrimento que o Francisco e a Jacinta atravessaram não os fez sucumbir ao desânimo, à tristeza, à lamentação, aos queixumes? A resposta primeira é: porque se sabiam amados por Deus. Porque se sabiam sustentados por um amor maior que os segurava nas mãos, as mãos da Senhora do Coração Imaculado. A força com que eles enfrentaram os sofrimentos veio-lhes da imensa confiança que tinham no amor de Deus, da confiança naquela graça de Deus que Nossa Senhora lhes tinha prometido em maio. A graça de Deus será o vosso conforto. E esta mesma graça, meus irmãos, está disponível para cada um de nós. Temos apenas que a desejar, desejá-la com a mesma intensidade com que a desejaram os pastorinhos. Os pastorinhos confiaram nestas palavras de Nossa Senhora, como Abraão confiou nas palavras de Deus, quando este lhe pediu o seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão confia totalmente em Deus e por isso, quando está a subir a montanha e o seu filho dá conta que não há o animal para o sacrifício e lhe pergunta: pai, onde está o animal para o sacrifício? Isaque responde uma só coisa, 2 palavras, que são o segredo da nossa paz: Deus providenciará. Deus providenciará. Esta certeza foi a força do Francisco e da Jacinta. Deus providenciará. O Francisco mostra-nos que é possível ser-se feliz mesmo no meio da doença, porque Jesus, aquele que habitava no seu pensamento e no seu peito, era o seu tudo. Jesus era a causa primeira da sua alegria. E o Francisco, que tanto queria consolar Jesus, também se sentia consolado por Jesus no meio da sua dor. E a Jacinta, com ela aprendemos a viver o sofrimento não com revolta, de forma passivamente resignada, mas de um modo oblativo, como oferta de si. Podemos ver que este sim queremos de maio se vai repetindo ao longo da vida. Diz-nos a Lúcia que na prisão a Jacinta chorava com pena de morrer sem ver os pais. E diz-lhe a Lúcia: então tu não queres oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores? Quero. E com as lágrimas no rosto, as mãos levantadas para o céu, faz o seu oferecimento. Ó Jesus, é por vosso amor.
O Francisco e a Jacinta convidam-nos a não nos deixarmos vencer pelo cansaço ou pelo desânimo, mas a atravessar o sofrimento com a confiança sustentada pela fé. Somos amados por Deus. Ele é nosso Pai. Fortalece-nos com o seu abraço poderoso, ainda que não entendamos tudo o que nos acontece. Nesta hora, parece que tantas vidas são particularmente vencidas pelo desânimo, pelo desalento, pela depressão. Quantas histórias conhecemos de pessoas que, no meio das dificuldades e contrariedades provocadas por esta pandemia ou por outras causas, não veem sinais de esperança ou de alegria. O Francisco e a Jacinta estimulam-nos, pois, a termos um coração confiante no Senhor, porque sabem, como diz São Paulo, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É-nos pedido, ainda que com as mãos vazias, próprias de quem nada entende, é-nos pedido que continuemos a viver na paz e na serenidade, porque sabemos em quem pusemos a nossa confiança. E no ponto número 2, a segunda atitude que queria partilhar convosco, como atravessar o sofrimento com o Francisco e a Jacinta. A segunda atitude que eles são modelo para nós é esta: sentir-se pertença de uma comunidade, de um grupo, porque não se pode existir sozinho. E isto abre-nos à caridade. O estilo de vida que a sociedade contemporânea nos apresenta tende a predispor-nos ao isolamento, apesar das imensas conexões que as redes sociais proporcionam. Tendem a dispor-nos para a autossuficiência, a autorreferencialidade. Queremos-nos o centro do universo e até vão crescendo comportamentos, mesmo entre os adolescentes ou a começar neles, com características narcisísticas tão marcadas, de contemplação de si mesmos. Basta ver os pequenos vídeos que fazem. Isto marca uma forma de pensar. A sociedade de hoje tende a alimentar a ideia de que não precisamos uns dos outros. Até parece que depender dos outros é uma forma de exprimir a minha fraqueza, de não mostrar as minhas potencialidades. Por isso, a nossa sociedade alimenta-nos a ideia de que sozinhos somos suficientes. Mas damos-nos conta facilmente de que a autossuficiência leva ao sofrimento. E, consequentemente, sofremos sozinhos, isto é, na solidão. E sofremos ainda mais porque cada vez nos sentimos mais isolados. Ora, o Francisco e a Jacinta, com o seu testemunho de vida, mostram-nos que viver os sofrimentos partilhando uns com os outros, numa dimensão comunitária, diríamos, fortalece o esforço individual. É que eles não partilhavam apenas os dissabores dos sofrimentos que lhe eram impostos pelas famílias ou pelas pessoas que não acreditavam neles, na prisão, etc. Mas eles percebiam-se parte uns dos outros, percebiam-se membros de um mesmo corpo. Por isso, quando um deles sofria, os outros dois desejavam sofrer a mesma dor. É o famoso episódio da Lúcia com os pastorinhos, quando ela é levada pelo pai para se apresentar diante das autoridades civis para ser interrogada. O Francisco e a Jacinta, tão profundamente unidos ao seu sofrimento, diziam a chorar: olha, Lúcia, se eles te matarem, diz-lhes que eu e o Francisco somos como tu e que também queremos morrer. E vamos já para o poço rezar muito por ti. E diz a Lúcia que quando à noitinha voltou, correu ao poço e lá estavam os dois, de joelhos, debruçados sobre a beira do poço, com a cabecinha entre as mãos a chorar. E diziam: já rezamos e choramos tanto por ti. Meus irmãos, percebe-se nestas palavras dos pastorinhos a palavra do apóstolo Paulo, quando diz que não deve haver divisão no corpo
e os membros devem ter a mesma solicitude uns para com os outros. Se um membro sofre, diz São Paulo, com ele sofrem todos os membros. Assim é com o corpo de Cristo, assim foi com os pastorinhos, assim deve ser com cada um de nós. E também na prisão, quando interrogavam a Jacinta e o Francisco, ou quando interrogavam a Jacinta, melhor dito, o Francisco dizia: Deus queira que a Jacinta não tenha medo, vou já rezar uma Ave Maria por ela. Podemos pensar também no exemplo dos Atos dos Apóstolos, que diz o autor, quando Pedro estava encerrado na prisão, a igreja orava instantemente por ele. Ou então, quando Paulo e Silas estavam presos, a comunidade rezava por eles. E sentindo um violento tremor de terra, continua o texto dos Atos dos Apóstolos, abalaram-se os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as cadeias se desprenderam. Meus irmãos, esta é a força da unidade no sofrimento. Quando nos sentimos parte de um mesmo corpo, de uma mesma comunidade, quando nos sentimos parte de um grupo, quer seja religioso, familiar, na paróquia, e nos sustentamos no sofrimento. Viver em comunidade um momento de dor tem uma força capaz de abalar os alicerces da prisão do medo face ao futuro incerto, da angústia face aos efeitos nefastos da pandemia. A unidade no sofrimento é capaz de nos libertar das prisões do egoísmo, do isolamento, da solidão. Sentir-me amparado por outros quando estou a sofrer é até mesmo capaz de me libertar da culpabilidade por algo que possamos ter feito no passado e que ainda nos dói no presente. Francisco e a Jacinta convidam-nos, assim, a não nos deixarmos vencer pelo isolamento, mas a responder continuamente a todos os temores, atravessando o sofrimento com a força poderosa do afeto e da caridade. E no último ponto, eles ensinam-nos a viver com um horizonte reparador, porque o coração tem desejo de infinito e isto abre-me à esperança. Ao lermos os relatos da vida dos pastorinhos, vemos que é impossível separar os seus sofrimentos da orientação interior que davam àqueles momentos, ou seja, do sentido que imprimiam aquelas vivências, aquilo que podemos chamar a intenção do coração. Já o anjo lhes tinha ensinado que de tudo o que pudessem oferecessem como ato de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido. Mas é Nossa Senhora, em 13 de julho de 17, que lhes vai falar e formar na importância da oferta, da intenção do coração. Ela ensina-lhes uma oração e dá-lhes esta recomendação: rezem-na muitas vezes, sobretudo quando estiverem a fazer algum sacrifício. Acrescento eu, sobretudo quando estivermos a passar por algum sofrimento. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E os pastorinhos assim fizeram sempre. E por isso podemos dizer que no Francisco e na Jacinta não há dor desperdiçada. Tudo foi aproveitado. A Jacinta desenvolveu uma sensibilidade particular pela reparação, pelos pecados, pela salvação dos pecadores. Tornou-se insaciável na missão de procurar as ovelhas perdidas e conduzi-las ao rebanho do seu amado pastor, a quem procurava imitar. A pequenina trabalhava incansavelmente para levar todos os homens ao banquete celestial, no qual ela sabia ter já um lugar, mas queria que toda a gente para lá fosse, porque na festa do céu não pode haver lugares vazios. O Francisco, por sua vez, adquiriu uma sensibilidade particular que o levou a perceber como Deus está tão triste, e isto movia o seu coração.
mover o coração dos outros para o amor de Deus, amar com o coração de Deus, era o sentido que davam a tudo o que pudesse ser causa de sofrimento. Sabiam que o mais importante estava no interior, no coração. Por isso não se importavam muito com o exterior, com a intensidade da dor. Desde que o seu coração estivesse unido ao coração de Jesus, tudo estaria em paz. E a pergunta que podemos fazer, meus irmãos, é mesmo esta: como é que estes corações tão pequeninos, com 9 e 10 anos, tiveram uma tão profunda capacidade de amar? Veio-me ao pensamento a reflexão de um poeta e ensaísta argentino, Hugo Mujica, que diz: a dor é o dom da profundidade. Dói tudo aquilo que abre e cava mais fundo do que alguma vez se tenha chegado. Por um lado, a dor aprofunda e, por outro lado, a partir dessa profundidade, o amor expande-se. Vejam que pensamento belíssimo. A dor aprofunda e, a partir dessa profundidade, o amor pode-se expandir. Creio que está aqui o segredo da história do Francisco e da Jacinta, marcados pelo sofrimento e pela dor, mas que os aprofundou tanto no amor que este se expandiu até ter a dimensão universal. Quer fosse a dor que percebiam no coração de Deus, quer fosse a dor que sentiam naqueles que se perdiam, no Papa que sofria no mundo em guerra, quer fosse na sua própria dor, no corpo ou na alma, tudo no Francisco e na Jacinta foi aproveitado para cavar uma tal profundidade de vida que, tocando no centro das suas almas batizadas, fez transbordar o amor de Deus que tinha sido derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhes foi dado, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos. Neste movimento de vida, em que o sofrimento é como um canal favorável por onde circula a graça e a misericórdia, levando as primícias do amor a atingir as partes mais profundas do nosso ser, onde só Deus entra, neste movimento encontramos o fio condutor que une o princípio e o fim do mistério de Fátima. E desta graça e misericórdia, os pastorinhos tornaram-se testemunhas intercessores. De facto, desde que se teve conhecimento das aparições, muito rapidamente as pessoas começaram a pedir aos pastorinhos que intercedessem por eles junto de Nossa Senhora. É interessante pensar que em todas as aparições, onde esteve gente para além dos videntes, a Lúcia exercia o seu papel de intercessora, apresentando a Nossa Senhora os seus pedidos. Diz a Lúcia: ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade. As suas vidas ganham a dimensão da humanidade inteira. A sede de infinito que lhes ardia no peito era saciada com a sua entrega, com uma vida vivida para o bem dos outros. Francisco e Jacinta convidam-nos a não cair no vazio da falta de sentido do sofrimento com que nos deparamos, mas a responder prestando atenção ao nosso coração e oferecendo em reparação. E isto confere um horizonte tão profundo e tão amplo ao sofrimento que vivemos que nenhum absurdo pode anular. Sim, o testemunho das suas vidas ajuda-nos a atravessar o sofrimento com a poderosa força pascal da esperança. E concluo: o sofrimento que os pastorinhos tocaram não os esmagou, antes conferiu-lhes dignidade. Tinham habituado o seu coração à compaixão. Tinham educado o seu coração a fazer como Nosso Senhor. Aprenderam de Jesus o dom de si e, por isso, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez ou o perigo os farão colocar limites à entrega do dom de si. Porque, como dizia um autor, Christian Bobin, o que os atormenta não é nada comparado com aquilo que os espera. O que eles sofreram
não foi nada comparado com a glória que hoje têm no céu e que a Igreja já lhes reconheceu. Porque atravessaram o sofrimento com fé, esperança e caridade, com eles poderemos aprender a poderosa transformação interior que o sofrimento, vivido como dom de si, pode trazer a uma vida. Tal como Jesus, os pastorinhos podem dizer: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. O sofrimento não lhes foi imposto, foi abraçado por eles. E voltando ao pensamento de Hugo Mujica, poderíamos dizer que a alegria do Francisco e da Jacinta, a força tremenda do seu testemunho de vida, foram consequência da dor que experimentaram, porque neles o amor expandiu-se até ter a dimensão do mundo e da história da salvação. Que os santos Francisco e Jacinta intercedam por nós, a fim de sermos capazes de transformar as nossas histórias pessoais de dor e sofrimento em belíssimas histórias de amor. Com confiança, porque Deus nos sustenta. Com muito amor, porque não estamos sozinhos, pertencemos a uma comunidade que é a Igreja, que nos sustenta com a oração e com os sofrimentos. E com uma esperança inquebrantável, pois nada se perde se conferimos amor a estes momentos. E este sofrimento abre-nos um horizonte intenso, mostrando-nos perspectivas que nem conseguimos hoje imaginar. Que também nós deixemos que a dor que sentimos cave bem fundo um caminho até ao centro do nosso coração, a fim de ser possível a expansão e a radiação do nosso amor, que é a força mais poderosa e transformante da história. Obrigada. Agradecemos as profundas e calorosas palavras da irmã Ângela e de seguida continuaremos com um recital por Ruth Martins. Ruth Martins é licenciada em órgão pela Escola Superior de Música de Lisboa e atualmente é docente na classe de órgão do Conservatório de Artes do Orfeão de Leiria e também da Escola de Artes STAM. Integra o grupo de música de câmara Lis Consorte e organista na Igreja Evangélica Alemã de Lisboa. Com vocês, Ruth Martins.